Estamos aqui com o Dandan, narrador do Sport TV. Vamos Sport TV. Sport TV. Sport TV. Ah, beleza. Estamos aqui com o Dandan, narrador do Sport TV. Ele não consegue falar, não é só você não. O Led Carmona não consegue falar de Sport TV. Vai, mais uma vez, sim. I'ma show you out, show you out, show you out to love again. I'ma show you out, show you out, show you out to love again. Estamos aqui com o Dandan, narrador do Sport TV, para poder fazer uma entrevista para o trabalho do professor Gabriel. E aí, Dandan, muito obrigado por receber a gente. Obrigado eu. Agora, o professor Gabriel, dá 10 pro garoto. Presta atenção no serviço aí. Tá de brincadeira, vai. Para a primeira pergunta, saber como é que foi a tua infância e onde nasceu, onde foi criado. Cara, eu sou de Niterói, onde é a cidade, região metropolitana aqui do Rio. Fui criado num bairro mais afastado, Maria Paula. Então, São Gonçalo tem aquela rixa lá, mas foi Maria Paula, foi uma infância como outra qualquer, na rua, diferentemente dos meus filhos hoje, que é o dia inteiro em casa, infelizmente, por causa da violência e tal. Mas foi na rua, jogando bola e curtindo, soltando pipa, futebol, rádio o dia inteiro, eu sempre gostei muito de rádio. Foi isso, foi uma infância bem legal, bem proveitosa. E como é que foi para poder escolher o jornalismo como profissão? Eu não escolhi jornalismo. Eu escolhi ser narrador. E o caminho é o jornalismo, mas na minha função eu me considero muito mais um apresentador de entretenimento do que um jornalista. Apesar de ter que ser jornalista, né? Não necessariamente para ser narrador, mas para entrar no meio. Mas eu nunca quero ser jornalista, não. Eu queria ser narrador e com 6 anos de idade eu já estava imitando todos os narradores de rádio. E foi o que eu queria ser. Nunca teve aquela questão de chegar a tentar ser um jogador, sempre foi... Até porque não tinha a menor condição. Eu sempre estava mais pra bola do que pro jogador. Então desde pequeno foi... Desde pequeno gordinho, comendo muito hambúrguer, comendo paçoca, com baré, que nem sei se existe mais, Guaraná Baré. Lembra do Baré, Manel? Grande Manel, papo do Manel arrebentando. Manel bomba no Instagram. Bomba no Instagram. Galera pede. Então nunca quis ser jogador não. Sempre quis ser o narrador do jogo. E como é que faz para um jornalista que está começando, como a galera da minha turma, ter assim, por mais que você trabalhe como narrador, você tem alguma dica para dar para essa galera que está começando agora? Para quê? Para ser jornalista ou para ser jornalista? Cara, para ser jornalista, o caminho é esse, é a faculdade, é se dedicar, prestar atenção em tudo que tem que prestar, poder sugar tudo que a faculdade dá, porque o professor Gabriel vai saber o que eu estou falando, que deve ser mais experiente que vocês, obviamente. O mundo fora da faculdade é outro completamente diferente, mas a faculdade dá uma base. Você sai com um alicerce bom. Mas, meu irmão, quando você cai no mercado de trabalho, você praticamente faz uma faculdade nova. Porque as coisas se atualizam, tem que estar sempre atualizado. O tempo inteiro. Na época que eu fiz faculdade, acho que não serve para nada mais para o mundo de hoje do jornalismo. Teoria da comunicação. Teoria da comunicação, essas coisas, pô, é tudo... E eu acho que só a base mesmo que serve. Sim. Mas é muito dinâmico. Hoje tem internet. Na minha época não tinha internet bombando. Hoje você tem um canal. Eu tenho um canal de games, eu tenho um canal pessoal, Instagram e tal. Ali é um meio de comunicação. Sim. Que na época não existia. E hoje eu estou meio desatualizado como está a grade de faculdade, mas acho que até aula de Instagram, não tem? De rede social. De mídias sociais. Mídias sociais. Então, na minha época não tinha. Então é dinamismo, tá o tempo inteiro atualizado. E para você que é um narrador de futebol hoje, como é que foi começar na rádio? Começou na Manchete? Não. Não? Comecei na 1440M. A vida não é só flores não, meu. A Manchete foi já uma parte... de graça. Qual Manchete você está falando? Porque eu tive 3 manchetes na minha vida. A primeira... A M, que foi... Não, sim, é a mesma. Eu estou dizendo que eu tive 3 fases na Manchete. Como eu comecei? Eu queria ser narrador desde cedo. Com 6 anos eu queria ser o Zé Carlos Araújo. E aí falei pro meu pai que eu queria ser isso e tal. Beleza, aí continuei minha vida de estudante. E aí, para encurtar a história, com 15 anos, o Luiz Carlos Silva, que foi um grande narrador de rádio, é um grande narrador, mas não está em atividade no momento, ele me prometeu me botar numa espécie de escolinha e tal. E com 16 anos já estava com o Carlos Ramiro, que é o maior revelador de talentos do rádio e da televisão.
eu entrei nessa escolinha e comecei ali. Não foi nem a faculdade que me levou para nada. A faculdade eu fiz depois, eu estava até no Sport TV, já era contratado no Sport TV e tudo, fiz a faculdade. Mas eu comecei assim, com essa vontade desde criança e correndo atrás. Eu entrei nessa escolinha, daí eu fui para 1440, comecei a fazer futebol profissional, isso foi em 97. E aí a Manchete que você citou entrou pela primeira vez na minha vida em 1999. Foi minha primeira transmissão profissional. Foi lá que eu transmiti profissionalmente. Posteriormente, eu saí da Manchete, fui para a Rádio Nacional, fiquei lá um ano na Rádio Nacional. Em 2002 eu voltei para a Manchete num projeto que era a rádio que só transmitia jogos do Flamengo. Sim. E era uma transmissão diferente, porque a gente torcia no ar, apesar de eu não revelar meu time, mas eu era profissional e eu tinha que torcer pro Flamengo naquela situação. E mais tarde, em 2006, eu saí da Manchete, dessa aí fiquei só no Sport TV. E aí mais tarde, em 2006, eu voltei para a Manchete, mas com a minha equipe. Eu montei a minha equipe de rádio, eu era o locutor principal, e eu montei minha equipe. Fiquei lá 3 anos, conciliando Sport TV e rádio. Quando trocou a direção do Sport TV, eu achei que o momento era de dedicação total para a televisão. Eu senti que o momento ia ser favorável, e aí eu optei por ficar só na televisão, e não me arrependo não, porque hoje eu vivo o meu melhor momento lá. E de preferir, sei que você viveu um grande momento na rádio e agora está na TV, prefere narrar em qual mídia? Cara, assim, se você me pergunta isso aí há 5 anos atrás, eu ia falar rádio. Mas hoje eu me sinto completamente adaptado à televisão, me sinto hoje um narrador de televisão, tenho saudade do rádio, gostaria de narrar de novo no rádio, quem sabe nessa fusão aí da nova Rádio Globo, posso pintar lá. Hoje, se botar na balança, eu ia escolher a televisão. Sim. Mas assim, 5 anos atrás eu acho que eu mudaria. Então uma coisa que por momento, né? Hoje você está na momento, TV e... momento. E eu, assim, o veículo, tá o veículo que eu mais gostava era o rádio. Sim. Entre rádio e televisão, eu nem pensava 2 vezes, mas hoje o veículo que eu mais gosto é a televisão. Sim. Você disse que não expõe teu time. Você acha que um jornalista esportivo, um narrador, ele pode botar seu time... O problema, cara, o problema não é a gente, o problema é a torcida. Porque futebol é paixão, né, cara? Então o cara não admite ouvir uma coisa contrária do seu time. E aí, ele acha que o narrador tá torcendo quando ele expõe alguma opinião. Essa semana mesmo eu fui massacrado pelo torcedor do Flamengo, porque eu falei um negócio lá na internet. E aí quando eu falo do Vasco, a torcida do Vasco. Ah, você vai. Quando eu narro Flamengo e Vasco, pô, você torceu pro Vasco, você torceu pro Flamengo. Então eu acho que o torcedor, claro que não pode generalizar, mas o torcedor, ele não é maduro o suficiente para saber o time do jornalista esportivo. Eu acho que o problema maior é o torcedor. Claro que tem pessoas que misturam as coisas, mas é minoria, cara. Acho que a maioria esmagadora sabe separar, na hora de emitir a sua opinião, o time do coração e a profissão. E eu tenho certeza que a maioria também prefere a profissão do que o time. Eu, por exemplo, meu time, eu brinco até com o Manel sabe e tal, mas se botar na balança meu time e minha profissão, eu quero que o meu time caia para a Série D. E eu continue lá em cima. Isso é uma coisa que acontece mesmo. Até os comentaristas hoje em dia, porque ex-jogadores e tal... Não, cara, isso me irrita. Assim, uma coisa que mais me irrita é quando eu vou narrar um jogo do meu time e a pessoa que sabe que é o meu time, que eu estou narrando o jogo do meu time, fala assim, foi diferente. Outro dia, no Campeonato Brasileiro desse ano mesmo, eu narrei um jogo do meu time contra o time B. Aí, o time B fez o gol no meu time. E eu narrei profissionalmente, narrei gol normal, como se fosse gol da seleção brasileira. Aí no dia seguinte, cara, pô, parabéns, hein? Tu é muito profissional, narrou o gol do fulano contra o seu time, emocionante. Isso me irritou, não, pra mim não levou como elogio, porque pra mim a profissão é acima de tudo. Quando a bola rola, cara, você nem lembra pra que time você torce pra transmissão, dá tudo certo, você torce pro seu bolso, né? Porque se você fizer cagada no ar, você vai perder emprego e tal, exagerando, obviamente. Mas você está ali pensando na tua família, pensando no teu trabalho e no trabalho de uma maneira geral da equipe também. Pode fazer. Como é que é aquela pressão ainda da transmissão ao vivo, aquele nervosismo? Você ainda com muito tempo de carreira, ainda bate esse nervosismo? Como é que é? Cara, eu não quero, sei lá, não quero passar uma imagem de é super seguro e tal. Eu nunca fiquei nervoso, cara. Nem lá em 1997, quando eu estreiei, depois em 99 na Rádio Manchete,
2001 no Sport TV e hoje em dia eu nunca fiquei nervoso, nunca. Porque aquilo é muito inserido na minha vida desde sempre. Então, era muito natural, é muito natural para mim. Pressão existe, óbvio, você está transmitindo ali para milhões de pessoas. Mas é uma pressão até gostosa, porque você sabe que o seu trabalho está sendo visto por muita gente. A televisão, talvez as pessoas não tenham noção, vocês que estudam jornalismo sabem, se não sabem, tinham que saber, tem muita gente envolvida. Numa transmissão não tem só o narrador, o comentarista e os repórteres. Tem pelo menos umas 6 pessoas no estúdio, no controle, mais o que? Umas 15 cabeças no caminhão, fora os câmeras e tudo. Então ali você é só mais um pedaço do todo. Talvez seja, as pessoas definem o narrador como o cantor da banda de rock, né? É o cantor. Eu acho que é o mais importante da banda, é o cantor, né? Mas assim, é tudo muito no mesmo nível, é impossível você fazer sozinho. Então, cara, eu sinto pressão, sinto por jogar em time grande, eu jogo no Sport TV, que é time grande. Sim. Então é uma pressão normal, mas nervoso eu nunca fiquei. Fazer uma pergunta que gerou um pouco de polêmica essas semanas atrás, sobre a questão ali do Jornal Extra. O que você achou do Jornal Extra, com a questão ali do Muralha? Você viu pelo lado do humor que eles quiseram passar ou foi mesmo expôs o jogador ali demais? Eu achei que expôs, sim. Inclusive eu acabei me envolvendo um pouco nisso, porque acabaram comparando o meu bordão, preste atenção no serviço, como uma maneira de denegrir o jogador. Sim. Então, de uma certa maneira, eu acabei um pouco envolvido nisso. Cara, quando você ouve uma piada de um humorista, você espera que é humor. Agora, quando você vai ler um negócio desse num veículo que não é humor, você trata de outra maneira. Eu achei que foi lamentável, foi uma infelicidade do Jornal Extra, pediu desculpas depois. E também tem o seguinte, meu irmão, pediu desculpas, vida que segue. O próprio Muralha perdoou, né? Falou, deixa pra lá, não faça de novo. Eu não vou ficar aqui batendo nisso. Foi uma infelicidade. Talvez se tivesse num tabloide, se fosse uma charge, ou então num tabloide de humor, tudo bem. Acho que a gente poderia analisar dessa forma. Eu achei um pouco pesado, mas que ele não ferrou, né? Você acha que você viveu já há muito tempo de futebol? Você acha que hoje o futebol que a gente vive é muito mais chato do que o antigamente? Se fosse talvez antigamente, talvez como você disse, numa coluna mais de humor, mas você acha que hoje o futebol tá chato, não tem tanta aquela provocação? Se tem provocação, o drible às vezes leva para o lado ruim? Cara, o problema quando você, nos dias de hoje, é um problema que extrapola um pouco o futebol, é um problema da sociedade, cara. Você vai brincar com alguém e tá arriscado o cara te dar um tiro. Então as pessoas estão um pouco receosas de fazer certo tipo de coisa. O que eu acho isso em falta no futebol é o acesso ao jogador, né? Porque hoje tem um negócio chamado assessor de imprensa, e não é de hoje, né? Já tem um tempo que faz... Para mim não devia nem ser assessor de imprensa o nome, porque na verdade ele assessora o jogador, né? Porque também não dá para generalizar, mas a maioria, e o que eu tenho contato e que eu sei, que eles mais atrapalham a vida do jornalista do que assessoram. Então o nome para mim já está errado. Para mim não devia nem ser jornalista o assessor de imprensa. Estou falando isso aqui por uma turma de jornalismo. Mas é o que eu acho, cara, porque é um trabalho contrário ao jornalismo. O jornalista quer fazer a matéria e ele é limitado ao que o clube quer, ao que o assessor quer. E sem contar os assessores que, na verdade, são mais carregadores de bolsa. Sim. Hoje eu desculpa a palavra, mas baba-ovo de jogador. Eu estava vendo uma entrevista... Eu estou falando mais pelo lado do esporte, que eu conheço. Eu não sei como é que funciona na economia, na política e tal. Uma entrevista do Edmundo, ele até disse que hoje em dia o jogador tem o que falar, é proibido algumas coisas para ele falar, ele vai lá, toma um banho dele com a cabeça fria. Antigamente tinha muito do jogador sair do treino, já ter que dar entrevista com a cabeça quente. O Edmundo é um exemplo disso, né? O Edmundo já teve muitos problemas por conta disso. Talvez se ele tivesse um assessor na época, ele teria se poupado de muitas coisas. Aí é o lado bom do assessor, mas pro jogador, não pro jornalista. Sim, que aí dificulta do jornalista ter aquele contato, né? Eu cheguei a ser repórter e eu cobri o Botafogo. Cara, o Túlio no auge, Túlio Maravilha, artilheiro do Rio, a gente trocava ideia. Então não tem mais isso. Hoje, e o jogador também, né, meu irmão? Marca 3 golzinhos, já começa a meter tatuagem, pintar o cabelo de azul, já se acha o Maradona. Um gol, uma narração que você mais gosta que tu tenha feito? Cara, é difícil isso, viu? Porque eu já narrei muito gol do Falcão. Eu fiquei muitos anos narrando futsal, ainda narro futsal. E o Falcão, eu praticamente conto a história da vida dele, narrando os gols dele. Narrei aquele gol do Neymar, que foi pra FIFA contra o Flamengo.
no Campeonato Brasileiro de 2011, se não me engano. Sim. Alguma coisa assim. E... muito difícil, muita coisa, cara. São mais de 3.100 eventos narrados no Sport TV. Assim, teve o gol do Neto na final do Mundial de Futsal, restando 19 segundos contra a Espanha. Esse gol foi bem legal. Esse gol eu guardo. Agora também não tem essa frescura não, meu irmão. Passou, o principal vai ser o próximo. Sim. Quem sabe agora o gol do Palmeiras. Vai pra bola, Dudu. Edu Dracena na área, Mina. Torcedor do Palmeiras vai também pra área. Provavelmente o último ataque do jogo. 50 jogados. Autorizado, correu, Dudu, levantou, primeira trave, subiu Olivares, deu um soco, tenta no rebote, Keno pega, abre pro Dudu, dominou dentro da área, levou na linha de fundo, vem cruzamento pra trás, era pro Mina, no rebote do Keno, no bate-rebate, bora, caiu, tá valendo, Keno abriu pro Guedes, ele cruza o toque pro gol! Gol! Roger Guedes no cruzamento, sei não, hein? Posição para rever. E o Palmeiras abre o placar no último lance do jogo. Bola do Keno, Roger Guedes, Mina, rede. Palmeiras 1, Jorge Wilstermann 0. Mina zagueiro. Brasil, ano que vem, campeão da Copa ou não? Cara, se eu falar que é campeão, estaria dando uma de, né, de mãe de santo aqui, pai de santo, sei lá, não sei, cara. Agora, entra como favorito, 2 favoritos pelo menos. Essa seleção, por exemplo, não leva de 7 da Alemanha. Não leva. Agora, pode ganhar, pode perder, é difícil, cara, mas entra bem, entra com um trabalho sólido, entra com um trabalho de respeito e um trabalho, né? Coisa que a gente não teve muito na última Copa do Mundo. Hoje, olhando para a sua carreira como ela está, você se sente satisfeito ou você ainda sonha em narrar uma final de Copa do Mundo? Cara, olha só, satisfeito, obviamente, porque eu trabalho no principal canal de esporte do Brasil, sou bem remunerado para isso, estou criando meus filhos com isso. E com relação a sonho, eu sonho em crescer, obviamente, quero crescer na carreira e tal, mas dentro do segmento mesmo, narrador esportivo e talvez na empresa também, na empresa que tem muito espaço lá dentro para crescer. Afinal de contas, né, a Globo, que é a nossa nave-mãe. Copa do Mundo eu acho que é muito supervalorizado. Eu acho que é um campeonato de 4 em 4 anos que dão muito valor para ser sonho. Então eu não sonho com nada de Copa do Mundo, até quando me frustrar, porque o mercado é pequeno. Né? O mercado é pequeno. Se eu ficar sonhando com um negócio assim, eu miro lá. Se um dia eu vou acertar, não sei. Então eu não tenho esse sonho, eu quero narrar a Copa do Mundo. Para mim, narrar Brasileirão, narrar os grandes eventos já tá legal. Então é isso, Dandan. Valeu, obrigado pela entrevista, por estar cedendo um pouco do seu tempo aí para estar fazendo esse trabalho aqui. Pô, Brunão, obrigado você, galera aí da faculdade. Qual é a faculdade? Faixa. A Faixa. É aqui do lado? Aqui do lado? Eu estudo no MEA. No MEA, tem uma aqui na rua onde eu moro. Cara, boa sorte para vocês aí, arrebentem, prestem atenção no serviço que vai tudo dar certo. E abre o teu olho, hein, professor. Dá 10 pro garoto aqui, hein? Senão eu vou mandar você prestar atenção no serviço no ar. É isso aí, Brunão. Então é isso, e acompanha lá no Instagram, deixa eu fazer meu jabá aqui, ó. @Dandan Sport TV. No Instagram tem Papo com o Manel, que é um quadro que arrebenta. Tem tudo lá, o Brunão conhece e vê todo dia. Valeu, galera. Então é isso, geral da turma seguindo o Dandan aqui. Valeu, obrigado.